Olá meus amigos, eu me chamo Luiz Vitoriano, eu sou contador, sou membro do time Holding Brasil e nesse vídeo eu vou falar sobre planejamento sucessório e holding familiar. O que é o planejamento sucessório? Planejamento sucessório nada mais é do que você planejar em vida a sucessão dos seus bens, do seu patrimônio, como será distribuído, partilhado entre os seus herdeiros. Parece ser um assunto muito chato. Tem pessoas que evitam falar sobre esse assunto porque, uma vez fazendo o planejamento sucessório, parece que ele já está pronto para morrer, ou esse assunto muito necessário, em que sabemos que toda família precisa desse planejamento para que não venha a ter algum desconforto no futuro quando você vier a faltar. Nós sabemos que a morte para todos nós é certa, um dia ela chegará. Mas não é por você ter feito um planejamento sucessório em que ela está perto de acontecer. Uma vez feito o planejamento sucessório, pode ser que depois você passe anos com tranquilidade, convivendo com a sua família de forma mais harmoniosa, sabendo que tudo aquilo que você pertence será repassado de forma justa e legal aos seus herdeiros, sem ter nenhuma briga, nenhuma intriga, como nós já vimos em muitos casos em que, quando parte alguém, o pai ou a mãe, vira um atrito entre os herdeiros, briga, quebra de relacionamentos, desgastes e até prejuízo, porque precisa ser feito um inventário oneroso, caro, burocrático, moroso, com uma grande lapidação daquele patrimônio em que você deixou para os seus herdeiros. Então, o objetivo do planejamento sucessório é você escolher em vida como será feita a distribuição dos seus bens, certo? Existem várias maneiras de estar sendo feito isso. Nós vamos falar aqui 4 delas, com um foco maior na holding familiar. A primeira delas que nós vamos citar é a doação. O que é a doação? A doação é você transferir o teu patrimônio para alguém, certo? Mas como o patrimônio é seu, você pode doar para quem você quiser? Não pode, a legislação não permite isso. Uma vez que você tendo herdeiros, você tem que respeitar a legítima, que são os herdeiros necessários. Então, o que você possui, apenas 50% você pode estar doando. Se chama, esse 50% é a cota livre, você pode doar para quem você quiser. Os outros 50% você tem que respeitar a legítima, que são os herdeiros necessários. Um ponto importante na doação é o regime de casamento. Se você casou no regime de comunhão parcial de bens ou no regime universal de bens, você tem um meeiro ou uma meeira, certo? Quando você faltar, ou mesmo em vida, fazendo esse planejamento sucessório, usando o instituto da doação, você terá que respeitar esse meeiro ou uma meeira, porque todo o seu patrimônio, 50% é dele ou dela. Então, os outros 50% só que te pertence e que você pode estar doando. Desses 50%, apenas metade você pode doar para quem você quiser. Ou seja, 25%, porque os outros 25% vai para os herdeiros necessários. Com a resolução 175 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, também é considerado como uma sociedade conjugal, a união estável entre homem com homem e mulher com mulher. Então, sendo feito a doação, também eles serão o seu sócio do seu patrimônio. Também vai ser o meieiro ou a meieira, onde eles serão donos dos 50% e as outros 50% que você poderá estar doando e doando a cota livre e para os seus herdeiros necessários. Outro ponto importante na doação é a doação com reserva de usufruto vitalício. Nós já vimos casos em que os pais fizeram a doação aos filhos e depois estavam morando num apartamento melhor, mais seguro, mais tranquilo, mais perto de tudo, já de uma certa idade, e depois uma das filhas veio a casar e o genro começou a falar. Eles expulsaram os pais daquele apartamento, porque já tinha sido doado e não tinha a reserva de usufruto, e aí eles ficaram numa situação complicada. Com a reserva de usufruto, eles te darão mais segurança, porque você vai ser o possuidor, você terá a posse, você poderá desfrutar dele, o gozo, poderá dispor, poderá alocar e oferecer alguma renda também enquanto você estiver em vida. Um outro instituto de planejamento sucessório seria o testamento. No testamento você pode estar passando ali, fazendo
No testamento, você vai também expor a sua vontade de como será distribuído o teu patrimônio após a sua morte. O problema do testamento é que ele não isenta do inventário. Após sua morte, com o testamento, terá que ser feito o inventário, respeitando todas as cláusulas que foram definidas no testamento, e aí será feito a partilha dos seus bens. Ela segue a mesma regra da doação, certo? Você pode doar 50%, que é a sua cota livre, e os outros 50% respeitar a legítima, certo? O testamento tem também vários tipos. Tem o testamento cerrado, que geralmente isso só se vê em novela, em filme, em que o ricão, em que o homem milionário, após a sua morte, o advogado vai ler o testamento e aí vai saber como que ele fez a distribuição dos seus bens. Tem o testamento particular, que é feito por um advogado, tem o testamento também público, daí é direto em cartório. O testamento, uma vez feito fora das regras em que determina a nossa legislação, nosso ordenamento jurídico, ele será considerado nulo, certo? Por isso que eu frisei que o testamento, assim como a doação, devem ser observados no nosso ordenamento, em que a doação pode ser 50% cota livre e os outros 50% respeitando a legítima. Lembrando que tanto o testamento quanto a doação deve ser feito o protocolo. O protocolo nada mais é que uma reunião com a família e ali definir tudo que vai ser feito nesse testamento ou nessa doação. Um outro instituto, mas também ainda se ouve algumas pessoas usarem, é a Previdência Privada, a VGBL, né? Que pode ser feito, porque ali você pode estar também definindo os beneficiários, está fazendo um seguro de vida, também é um instituto de planejamento sucessório. Lembrando ainda que todos eles devem ser feitos com registro público. Apenas um rascunho, dizer que você vai fazer um testamento e guardar lá no escritório da sua casa, para que depois da sua morte alguém encontrar isso não tem valor. Pode dar mais confusão, mais briga, mais intriga entre os herdeiros, porque pode alegar que foi falsificado ou que não é verídico, que não foi feito por você, então precisa ser todos registrados para que tenham o seu valor jurídico. E por último, que eu acredito ser o melhor, o mais benéfico para um planejamento sucessório, é a holding familiar. Já tem um tempo que estamos ouvindo falar muito sobre holding familiar, muitas pessoas se falam sobre holding familiar. E o que é a holding familiar? A holding familiar também é um instrumento de planejamento sucessório. A holding em si é você levar todos os seus bens da pessoa física para a pessoa jurídica. E lá as relações entre a sua família não será mais de parente, marido, mulher e filhos, serão de sócios. E lá dentro você fará a doação da mesma forma com reserva de usufruto para os seus herdeiros. Mas com a reserva de usufruto, vocês serão os gestores dessa sociedade. E aí vocês poderão administrar, vendendo, comprando, alugando, da mesma forma que seria feito lá no Instituto da Doação. Existem inúmeras vantagens da holding familiar. Uma delas é a dificuldade da perca dos bens, pois dentro dela tem uma cláusula de impenhorabilidade. Isso não quer dizer que seria uma blindagem, como muitos vêm dizendo, até no meio jurídico. Alguns advogados vêm dizendo que o teu patrimônio está blindado. Não chega a ser uma blindagem, devido ao Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica, que pode alcançar sim. Porém, isso daí é muito difícil. Isso tem se dificultado muito a desconsideração da pessoa jurídica devido à Lei da Liberdade Econômica de 2019, em que deu mais segurança para as empresas em relação às suas atividades econômicas. Então, com o Instituto da Impenhorabilidade, se dificultará muito mais a perca desses bens, que estará dentro desse CNPJ, dessa pessoa jurídica, que funcionará como uma célula-cofre e que você terá doado aos seus herdeiros, aos seus filhos, com reserva de usufruto. A doação não seria dos bens, seriam das cotas, que foi integralizado o capital social que foi integralizado dentro dessa empresa com os bens. Então, as cotas que serão doadas aos herdeiros. E vocês serão gestores dessas cotas. Uma vez sendo o gestor, o administrador da empresa, vocês poderão estar fazendo toda a transação conforme desejar.
Algo que é muito importante, que eu vou explicar para vocês, que hold não significa um planejamento sucessório, nem blindagem, como eu já falei. Hold te dá, sim, uma certa proteção do seu patrimônio, devido às cláusulas elementares que estarão no contrato social dessa empresa. E o planejamento sucessório está organizado, está sendo feito dentro da hold. Nós usamos o Instituto de Holding para poder organizar os bens da família e também fazer o planejamento sucessório, que seria a doação, a distribuição dos seus bens depois da sua morte, certo? Quando você faz o planejamento sucessório dentro da hold, no contrato já está tudo definido, as cotas para quem vai, como que vai, quem serão os gestores, e aí você vai perpetuar o teu patrimônio, demorou anos para construir, ou até mesmo que você recebeu de herança também na sua família. E aí passará de pai para filho, como a gente vê em muitas empresas. A hold é um CNPJ que não morre. Pessoa física morre, pessoa jurídica não morre. Por isso que é interessante usar esse instituto de planejamento sucessório, que é a hold. Existem outros tipos de hold imobiliária, a gente ouve falar em hold médica, tem a hold rural, mas tudo é para organizar, que tem, além do benefício do planejamento sucessório, você tem a redução tributária no caso de imóveis de locação que a pessoa aluga dentro de um CNPJ, que seria a hold, ela pode ser composta por uma, duas ou até mais células, mais CNPJ, que ela se organiza para que ela tenha eficiência tributária, tenha o planejamento sucessório e tenha também o planejamento patrimonial. No caso dos imóveis, se for uma hold imobiliária, os impostos dentro da pessoa jurídica são muito mais baratos do que na pessoa física. Então, resumindo, planejamento sucessório. Existem praticamente 4 institutos: a doação, o testamento, a previdência privada e a holding familiar. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários, se inscreva no meu canal e eu sempre estarei trazendo assuntos novos sobre holding familiar e planejamento sucessório. Até um próximo vídeo.